Olá! Hoje a gente vai mergulhar no material fascinante de Joel Goldsmith, que mostra como o ensinamento espiritual pode levar décadas para, aos poucos, revelar seu verdadeiro e mais profundo significado. Sabe, o Goldsmith começa com uma ideia bem interessante. Ele diz que os grandes insights, aquelas fichas que caem, não são instantâneos. São como sementes que são plantadas na nossa consciência. O ensinamento é só o ato de plantar. O verdadeiro trabalho é nosso, de cultivar essa semente internamente até ela finalmente dar frutos. E para mostrar como isso funciona na prática, ele conta uma história bem pessoal sobre a dificuldade que ele mesmo tinha com o Sermão da Montanha. Imagina só, por mais de 20 anos, ele sentia que não entendia nada daquilo. Uma ignorância total. Por causa disso, ele quase nunca falava ou escrevia sobre o assunto. E aí, depois dessas 2 décadas, finalmente, uma primeira luz se acendeu. A primeira grande sacada dele foi perceber que a maior parte do sermão não estava falando sobre a lei de Deus, mas sim sobre um outro tipo de lei. E é aqui que a coisa fica muito interessante. Goldsmith faz uma distinção fundamental. De um lado, ele percebeu que ideias como aquilo que se semear, isso também se colherá, fazem parte de uma lei humana, cósmica, a famosa lei de causa e efeito. Mas do outro lado, no reino espiritual de Deus, segundo ele, essa lógica não se aplica. Lá não existe causa nem efeito. Só que ele sentiu que isso não era tudo. Era, só metade da história, sabe? Essa era a parte negativa, a parte humana da equação. Explicava o que acontece quando a gente age, as consequências dos nossos atos, mas ainda não revelava a verdade espiritual mais profunda. Ele sentia que ainda faltava a peça principal do quebra-cabeça. E então, o tempo passa. Anos depois, de uma forma completamente inesperada, veio uma revelação muito mais profunda. Ele conta que estava lá, sentado numa classe, ainda com aquela pulga atrás da orelha sobre o sermão, um assunto que ele não tocava há um bom tempo. E foi aí que algo mudou. Do nada, uma voz interior disse para ele ler justamente aquela passagem com a qual ele tinha brigado por tanto tempo. Ele até hesitou, sabe? Pensou, puxa, mas eu já conheço essas palavras. Só que a voz foi insistente e veio uma segunda vez. E nesse momento, bum! A visão completa se abriu. O Sermão da Montanha não era sobre um monte de regras que a gente tem que seguir. Era sobre um outro reino de consciência. Um estado onde a gente para de fazer, de tentar controlar e se torna uma testemunha da obra de Deus, simplesmente observando tudo acontecer. E essa revelação toda gira em torno de um conceito que, olha, sempre pediam para ele explicar: o Cristo. Ele era bem sincero sobre isso. Admitia que não existe uma resposta palpável, que dê para pegar. Não é uma coisa que a lógica consiga definir, ou que a nossa mente consiga de fato entender por completo. E o ponto central é exatamente este. Não se trata de uma pessoa ou de um objeto, mas de uma experiência. É uma percepção consciente que vai além dos nossos 5 sentidos. Pode se manifestar como aquela vozinha baixa e tranquila, como um sentimento de uma presença, uma visão, ou simplesmente um alívio que vem de dentro e dissolve todo o medo. Essa ideia toda nos leva a uma conclusão final que é, ao mesmo tempo, um desafio e algo extremamente poderoso sobre a natureza da realidade espiritual. O Goldsmith faz um alerta muito claro aqui. Se a nossa confiança, a nossa segurança está em algo que a gente pode tocar e ver, seja uma pessoa, dinheiro, uma propriedade ou até mesmo uma ideia que a gente valoriza muito, a decepção é quase inevitável, porque uma hora isso vai desaparecer. Então, o ponto crucial é este paradoxo incrível. No momento em que a gente alcança um estado de consciência onde não estamos mais apegados a absolutamente nada, é aí que encontramos a totalidade. É no aparente vazio que se descobre o tudo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? O que será que se torna possível quando a gente realmente para de se agarrar às coisas por segurança? Quando o chão parece sumir debaixo dos nossos pés, o que é que surge para nos sustentar?